Vamos lá, pessoal. Essa questão, ela trabalha com o conceito de guerra fiscal, tá? Guerra fiscal é um processo, uma dinâmica que a gente vem acompanhando muito forte no Brasil a partir dos anos 90, tá bom? Entre os estados, principalmente da federação, do território nacional. Vamos lá. A questão ela diz o seguinte, ó: podemos extrair da expressão guerra fiscal a disputa praticada pelos entes federativos, ou seja, os estados, por meio de ações concorrenciais extremas e não cooperativas, no que diz respeito à gestão de suas políticas públicas, de modo a favorecer empresas interessadas em investir ou transferir investimentos para suas bases territoriais. Bom, então, acredito que nesse primeiro fragmento aí de texto existe um caminho muito importante que vai nos levar a entender a resposta dessa questão. Quando o fragmento ele diz o seguinte: favorecimento de empresas, beleza? E aí logo à frente ele diz assim, ó: a ideia dessas empresas transferirem seus investimentos, beleza? Bom, finalizando o texto para a gente poder seguir para a explicação. A questão diz assim, ó: na guerra fiscal, os entes federativos concedem benefícios fiscais, financeiros e de infraestrutura às empresas. Bom, pessoal, se a gente for olhar para o enunciado e ele fala, pede ali, né, o que a guerra fiscal, que o fragmento aí te apresentou, o que isso num determinado local vai estimular, bom, olhando para as alternativas, cara, fica claro que é a desconcentração industrial. Inclusive, a gente até grifou a ideia de transferência de investimentos, o que já dá um sinal de que as empresas que vão usufruir da guerra fiscal são aquelas que estão pensando em se relocar e instalar os seus negócios em outros locais. Beleza? Vamos lá. Bora entender um pouquinho isso aí para a gente eliminar as outras alternativas. Olha, quando a gente vai pensar no processo de desconcentração industrial, no geral, a gente pensa que hoje as empresas elas estão saindo das grandes metrópoles, né, aplicando isso no Brasil, e dessas metrópoles as indústrias estão se relocando em direção às pequenas e médias cidades. No geral, como o próprio texto disse, essas pequenas e médias cidades, elas conseguem garantir para as empresas uma série de vantagens. Olha, é muito clássico isso em provas de vestibular. Essas vantagens, elas ganham o nome de locacionais, ou seja, vantagens que os locais vão oferecer na atração dessas empresas, né? E aí o que a gente vai perceber? Dentre essas vantagens, os estados, municípios, também pode acontecer com o município, eles vão estar oferecendo redução de impostos, de tributos. Isso a gente vem a chamar de incentivos fiscais. Então, galera, essa concessão de redução ou de vantagens tributárias é isso que a gente vem a chamar de guerra fiscal. Porque, na verdade, é como se os estados e os municípios estivessem concorrendo. E eles concorrem para ver qual deles consegue oferecer a melhor vantagem fiscal, a melhor redução tributária para atrair empresas ali para o seu estado. E aí tem muito aluno que me questiona assim: Ivan, mas qual é a vantagem de um estado, de um município em oferecer incentivos, né? Cara, a grande vantagem é que tu está trocando a arrecadação tributária da empresa por empregos. E lembrando que a atração de empresas, além de gerar emprego, ela também estimula com que outras empresas se instalem naquele espaço e outra, ela aquece o comércio, aquece o setor de serviços, ou seja, de tal maneira que o estado e o município podem crescer, podem evoluir, não só socialmente, mas também e principalmente economicamente. Eliminando aí essa questão, observa que o texto, a ideia da letra A, ela vai em cima de privatização. Na verdade, privatizar é uma ação que está muito mais relacionada ao fato do Estado vender as suas empresas e não a ideia de tu estar tendo disputa para ver quem atrai mais empresas. E não esqueça que privatização é uma característica
muito associado em prova ao modelo neoliberal, tá bom? Na letra B, ele vai trabalhar com a gentrificação. Não esquece, a gentrificação é um processo que você remodela o espaço urbano, instala infraestrutura, instala serviços e com essa política você consegue valorizar aquele espaço, beleza? Então, a gentrificação trata de um processo de reestruturação urbana, de valorização urbana, que não é o caso do que o fragmento aí está tratando, tá bom? Depois ele vai falar sobre a industrialização aqui, ó, tardia. Na verdade, a industrialização tardia é um processo que está mais associado à indústria de países pobres. Isso é uma característica da industrialização de países subdesenvolvidos. Isso não requer, isso não tem ainda relação direta com a guerra fiscal, tá bom? E depois ele vai falar sobre centralização da rede urbana. Como dá para a gente perceber, no próprio esqueminha que eu comentei com vocês, ó, a gente está diante de um processo de descentralização. Ou seja, a guerra fiscal está associada a quando empresas elas vão se relocar no espaço e não com um processo de concentração. Tá bom? Muito cuidado, essa dinâmica, a dispersão produtiva, é uma dinâmica que sempre as provas cobraram muito. Tá bom, galera? Fica a dica e até a próxima questão.